Cuidado com a bestialidade. Fala galerinha do canal Sextou. Bom, aquele vídeo sobre os homossexuais, ele repercutiu, deu muito o que falar e muitas pessoas gostaram, né? Aliás, teve uma pessoa só que não gostou, né? Mas inclusive meus amigos que são homossexuais, né? Eu fiquei muito tocado por um que ele disse assim: olha, aquele teu vídeo, ele falou assim, deixa eu pensar direito aqui, mas foi o seguinte: tudo que você falou é uma grande verdade, é daquele jeito mesmo, porém dói para mim ouvir. Ou seja, fiquei feliz, porque quando ele fala que dói, significa que ele foi exigido na conversão dele. E é isso que a pregação, o anúncio da palavra tem que fazer em nós, né? O problema é que hoje nós não queremos mais nos converter. Como disse o Evangelho agora de quarta-feira, né? Jesus vai dizendo: olha, se você me quer, você deve me querer mais que seu pai e que sua mãe, mais que qualquer pessoa. Você deve renunciar a si mesmo. Enfim, o Evangelho é cheio dessas palavras, né? Ou seja, a exigência para ser de Deus, para entrar no reino de Deus, é uma exigência altíssima. No entanto, a gente está todo o tempo procrastinando, todo o tempo querendo a vida mole, querendo sentar na gelatina, né? Mas a exigência, por isso que, olha, Jesus disse: o reino dos céus é para os violentos. Significa o quê? Não é para a gente sair batendo em ninguém, mas significa justamente que nós iremos ter que nos esforçar bastante, com bastante violência, conquistar o reino de Deus. Pois bem, gente, olha, esses temas polêmicos dão o que falar bastante, e muita gente pediu que eu pudesse fazer um segundo vídeo falando também sobre essas questões morais. Gente, a bestialidade está tomando de conta do Brasil, né? O que a gente peca com a questão ética, moral aqui no Brasil é uma brincadeira, não está escrito, né? Aquele partidozinho, aquele PSOL, o Partido Socialista, que fez um pedido para o Supremo Tribunal Federal para forçar que as escolas doutrinem as crianças com ideologia de gênero. Olha que bando de vagabundos, né? Então o pessoal fez isso, ficou em pauta agora no Supremo Tribunal Federal. Eu já peço, né, que a gente possa se manifestar nas redes sociais contra, claro que o Supremo tem que analisar, mas claro que dê negativa para esse pedido do PSOL, né? Aí teve o caso que também viralizou, né, outro caso que envolve a moral, a ética, que é esse do estuprador, com provas, com tudo, e o cara foi inocentado ainda, né? E na verdade a vítima passou por um outro constrangimento. Ou seja, esse Brasil está do avesso, né? Nós precisamos então conversar um pouco aqui. Muitas pessoas me cobraram que eu pudesse falar sobre a fala do Papa Francisco, que falou sobre a união civil dos homossexuais. Então, esse vídeo é justamente para a gente falar um pouco sobre esses temas, tá bom? Pois bem, há 2 semanas atrás veio a estourar aí uma notícia. O Papa declarou que os homossexuais não devem ser expulsos de suas famílias só porque inclinaram-se ao homossexualismo. Bom, gente, até então, nenhum escândalo, nenhuma situação contrária. É isso mesmo, né, gente? Nós nem seríamos cristãos se a gente expulsasse alguém só porque a pessoa não decidiu ser de Deus ou não decidiu, por exemplo, viver ali a orientação correta, né, para ser homem, para ser mulher, heterossexual, enfim, né? Porque não convém com o discurso da igreja, nós vamos expulsá-lo. Então, pronto. Então, nós estamos indo contra o ensinamento de Jesus. Tá? Beiramos aqui alguma coisa de liberalismo, mas não é. O que acontece? O Papa sempre fala da misericórdia, e sim, nós devemos ser misericordiosos. Porém, eu trouxe aqui um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, ou seja, é documento oficial. E olha o que diz esse documento, escrito pelo então cardeal Joseph Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI, hoje emérito Papa. Diz assim: a Igreja ensina que o respeito para com as pessoas homossexuais não pode levar de modo nenhum à aprovação do comportamento homossexual. Gente, é o que eu falei no vídeo anterior.
precisamos urgentemente parar com mimimi e separar o que é prática homossexual e o que é uma inclinação ao homossexualismo. Então, de modo nenhum, a aprovação do comportamento homossexual ou ao reconhecimento legal das uniões homossexuais. Opa! Papa Francisco. Reconhecer legalmente as uniões homossexuais ou equipará-las ao matrimônio significa não só aprovar um comportamento errado. O cardeal Joseph Ratzinger, ele apresentou esse documento para o Papa e o Papa legitimou como documento oficial da Igreja. Vamos já falar sobre isso. Comportamento errado, com a consequência de convertê-lo num modelo para a sociedade atual, mas também ofuscar valores fundamentais que fazem parte do patrimônio histórico da humanidade. A Igreja não pode abdicar de defender tais valores para o bem dos homens, ou seja, a visão da Igreja é que é um bem para a humanidade, para a sociedade, defender, sim, os valores da família tradicional, da união entre um homem e uma mulher, da mulher com o homem. E, ponto final. Mais à frente, parágrafo 5, vai dizer o seguinte: nós devemos, inclusive, frear, inclusive, nós não podemos apoiar nenhuma ação, não investir dinheiro público, nada disso para essa questão dos homossexuais, mas sim defender os valores da família tradicional. É isso que diz o documento que João Paulo II assinou, dando como um documento oficial da Igreja Católica. Pois bem, então por que eu trouxe esse documento da Congregação para a Doutrina da Fé sobre as uniões homossexuais? Porque é um documento oficial legitimado pelo Papa João Paulo II, então, na época, né? E o que o Papa Francisco fez como declaração polêmica foi apenas uma entrevista a uma TV mexicana. E foi em 2019. Por que só agora veio estourar essa bomba? Porque, na época, eu imagino, o Vaticano aconselhou ele a cortar essa parte dessa fala. Vocês podem, inclusive, ver toda a entrevista com mais de 1 hora, está no site do Vaticano. Vocês podem acompanhar lá e vocês veem há um corte brusco quando o Papa está falando sobre esse assunto. Significa então que o Vaticano já entendeu que ia de contra toda a história dos antecessores dele em relação ao mesmo tema. O que acontece? Nesse ano, um russo ele faz um documentário sobre esse assunto, defendendo o que é a pastoral do Papa Francisco. Então, a partir disso, vai falar do acolhimento, vai falar sobre esses temas polêmicos, e aí ele pega na íntegra essa entrevista e aí sim ele expõe o que o Papa Francisco falou. Então, ok, ele falou isso mesmo, nós não estamos escondendo os fatos. E vocês já viram, né, que em relação ao documento oficial da Igreja há uma incoerência. Por isso, irmãos, rezemos por Papa Francisco. Precisamos separar uma coisa aqui da outra. O que o Papa Francisco falou, ele falou numa entrevista como é normal do Papa Francisco falar de forma espontânea. De vez em quando sai alguma situação polêmica, porque a pastoral dele de fato é mais a misericórdia. E isso não significa que a misericórdia vai passar por cima da justiça, né? Ou da verdade, enfim. Mas significa que muitas vezes, quando eu traço isso para a minha vida, de ser uma pessoa que vai sempre acolher, sempre ser misericordiosa, eu acabo por falhar com a parte da verdade. Bom, e a verdade é só você fazer uma pesquisa um pouco melhor aí sobre os documentos da Igreja, é que eles são radicalmente contra a união civil. Pois bem, sobre a declaração dele de que deveriam ter leis, gente, em relação à lei civil é uma coisa. O Papa não está também aqui dizendo que a Igreja agora apoia a causa, que apoia o casamento homossexual. Não, está falando que os políticos devem fazer leis que venham ajudar esse povo, porque são filhos de Deus, né? E precisam sim estar previstos em leis para que não haja prejuízos maiores. Ou seja, até aí é parte da nossa caridade como cristãos, devemos sim. Agora, irmãos, em relação à união, a Igreja permanece ainda contra, porque estaríamos ferindo gravemente o plano de Deus da união entre um homem e uma mulher.
Então é isso, meus queridos, esclarecendo aqui de forma muito rápida, o tempo é curto. Rezem pelo Papa Francisco, porque são temas que são muito até mais conversados agora, mais explorados agora pela militância. O que acontece? Que essas páginas esquerdistas circulou esse vídeo como se fosse o Papa agora do lado deles, né? E, gente, não se enganem, o Papa ainda continua com a Igreja Católica, com o seu magistério, com os ensinamentos dela. É óbvio que se ele pular fora, a Igreja vai emitir notas, e para ele fazer isso, ele precisa comprovar através de um documento oficial de que mudou o pensamento histórico dos seus antecessores para um pensamento modernista. Mas, no entanto, até agora não aconteceu. Então, meus queridos, é isso. Um ótimo final de semana para vocês. Vão para a igreja, rezem pelo nosso Pontífice Papa Francisco, por toda a igreja, para que a gente permaneça no ensinamento fiel dos apóstolos. Tá bom? Deus abençoe, fica na paz, até mais.